Pronto, quando quiser. Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Meu Deus, Michele. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Olá, ouvintes do Dicotomia Podcast, tudo bem com vocês? Como já tem um bom tempo que eu não apareço aqui, né, em um episódio do Dicotomia, eu vou lembrar que meu nome é Enio. E para o episódio de hoje, além de mim, claro, temos a presença de Brena Guedes. E aí, Brena, como é que você tá? O fim de fevereiro foi meio complicado, né? Como é que você tá aí por aí? Olá, pessoal. Oi, amigo. Então, estamos indo, né, nesse mês curto, mas ao mesmo tempo tiveram muitas coisas. Um mês curto, mas imenso em acontecimentos. Exatamente isso. Para o episódio de hoje, iremos conversar um pouco sobre a hipocrisia nas relações internacionais. Bem, e você sabe o que é hipocrisia? Você sabe se existe alguma diferença entre a hipocrisia e a mentira? Ou então até porque os líderes mentem ou eles tomam atitudes, algumas vezes digamos que hipócritas? A hipocrisia começa quando a Ariana Grande é pequena, né? É um bom questionamento. Se são exatamente essas questões que irão nos guiar no episódio de hoje. Eu espero que vocês gostem da conversa e sem mais delongas, bora lá, né? E para começar o papo sobre a hipocrisia nas relações internacionais, eu gostaria de fazer uma rápida diferenciação sobre hipocrisia da mentira, né? Começando pela mentira, se baseando num textinho curto do John Mearsheimer, que é um autor relevante para o campo, para as correntes realistas em relações internacionais. Ele explica em seu livro o que seria a mentira. E a mentira acontece quando você faz uma afirmação, quando a pessoa faz uma afirmação que ela suspeita que é falsa, ou que é falsa, no caso é uma mentira, e ela espera que a outra pessoa, que o ouvinte que ela está tentando convencer, pense que aquilo é verdade. Então, a mentira é uma ação de tentar, com o objetivo claro de enganar o público, né? O alvo do enunciado. Ele fala também que a mentira pode envolver a invenção de fatos que se sabem serem falsos, ou então a negação de fatos que sabem que são verdadeiros, né? Mas mentir também não é só sobre a veracidade desses fatos. Esses fatos existem ou não. Às vezes pode envolver pegar os fatos que já existem, coisas que são verdade realmente, mas organizar esses fatos para que ela se assemelhe com aquilo que você queira que seja verdade, mas na verdade é uma mentira. Você está tentando convencer alguém de algo, uma mentira no caso, mas utilizando fatos que já são comprovados, que são existentes. Apesar de não ser uma mentira esses fatos, acaba sendo uma mentira o todo da ação. Então, no caso, o mentiroso está sempre tentando conduzir o ouvinte a uma falsa conclusão do que ele está falando, né? Ele está tentando falar uma coisa que seja verdadeira, mas na verdade é falsa. Essa seria uma ideia assim rápida do que é mentira. E até temos um exemplo de mentira bem recente no Big Brother, não é mesmo? Eu não tô acompanhando assim bem certinho, estou acompanhando pelas redes sociais, mas amigo, me conta aí, tem um exemplo bom disso? Sim, foi bom até lembrar, porque no Big Brother ficou bem claro. A última eliminada do Big Brother foi a Larissa. Ela entrou por meio da Casa de Vidro, né? Pra quem não sabe, a Casa de Vidro é um lugar que eles colocam alguns participantes que vão entrar depois do que já está acontecendo no reality show. Esses participantes, então, eles têm o privilégio de saber o que está acontecendo fora da casa, o que o público sabe sobre os participantes que já estão dentro. Então eles têm essas informações a mais e pode jogar com elas. E o que aconteceu com essa participante, a Larissa, é que ela pegava os fatos, o que acontece aqui fora, o que o público reage com alguns participantes do programa,
ela dizia outra coisa, ela mentia. Ela falava que, por exemplo, uma personagem que o público não gostava, ela dizia que essa personagem estava irritando, estava bombando, que era o querido do público. E dias antes dela ser eliminada, né, nos últimos dias dela do programa, ela começou a revelar que ela estava mentindo, que era uma mentira, que ela estava falando que na verdade fulano estava sendo massacrado nas redes sociais. E a justificativa que ela deu foi que ela fez isso em autodefesa, seria uma forma dela se defender e se proteger. Então, eu sei que não é um exemplo tão preciso, mas parece bem o que o Mersheim acaba dizendo, né? Que os estados, os líderes mentem com o objetivo de se proteger ou então proteger o seu estado. São as estratégias aí do Big Brother. Mas então, trazendo a definição de hipocrisia, se a gente for pesquisar rapidinho assim na internet, a gente vai ver que esse conceito ele vai ser definido assim de forma bem geral como o ato de fingir ter crenças, virtudes, ideias e sentimentos que as pessoas na verdade não possuem, e frequentemente exigindo que os outros se comportem dentro de certos parâmetros de conduta moral que a própria pessoa extrapola ou deixa de adotar. Mas, se a gente for pesquisar mais um pouquinho ainda sobre esse conceito, a gente vai ver que a autora Marta Finemore, ela vai definir a hipocrisia como sendo a manifestação comportamental em relação aos constrangimentos que os poderes unipolares sofrem das instituições que eles mesmos criaram, frequentemente divulgando que aderem às regras enquanto as violam em nome de outros objetivos. É importante deixar claro que quando fala de unipolos, a Marta e a Brena tá tentando se referir às grandes potências. No caso, a potência que seria mais ou menos o dominante no sistema. Seria, por exemplo, a gente pode, por algumas visões, acreditar que esse unipolo seria os Estados Unidos e as instituições que eles criam, no caso, e as regras que os Estados Unidos criam. Então, para fazer a ligação entre hipocrisia e o âmbito internacional, eu vou trazer o autor Krasner, que vai citar alguns paralelos entre o sistema internacional e a hipocrisia. Um bom exemplo disso seria a questão do princípio de não intervenção. Bem, ele foi estabelecido no Acordo da Paz de Westfália, lá em 1648, sendo uma das regras mais consagradas no âmbito internacional, mas vira e mexe, ela é movida de acordo com interesses particulares. Além disso, outro fato é que os tratados que foram assinados durante a Paz de Westfália desrespeitavam essa regra tão consagrada. E para argumentar essa questão, o autor Krasner, ele vai questionar como e por que isso é possível, mas a gente não vai entrar muito nesses detalhes agora. Então, ao desenvolver do seu livro, ele vai explicar o funcionamento da soberania durante o moderno sistema de estados e vai perceber, então, que o sistema internacional e a divisão em unidades soberanas funcionaria como uma hipocrisia organizada. É daí que o autor ele vai trazer sobre o conceito de hipocrisia organizada. Além disso, esse sistema internacional teria diversas leis que, como para nós brasileiros a gente sempre vai falar, é aquela questão do leis que não pegam. Então, além dessa questão do princípio de não intervenção, eu também vou trazer sobre essa questão dos direitos humanos. Na verdade, o Krasner também vai falar sobre essa questão e como todo o discurso sobre a defesa desses direitos lá no século XX não estavam necessariamente de acordo com o que o Estado praticava. Ele também vai falar que a defesa e a proteção desses direitos, ela acaba seguindo uma lógica de consequências baseadas em cálculos estratégicos realizados pelos governantes. Assim, voltamos a bater nessa tecla, dos direitos particulares e caímos nesse assunto novamente devido ao dinamismo e de quão mutáveis são as regras desse jogo. Então, por causa disso, a organização do sistema ela vai estar quase sempre baseada nas estratégias adotadas pelos atores. Mas um outro ponto também é levantado. É porque quando falamos da simetria de poder, ou seja, a condição que é necessária para que as regras sejam distorcidas, conseguimos também perceber que as regras foram criadas e rompidas com base nas referências dos países que possuem mais poder que outros. O autor Krasner daí
vai abordar sobre a questão do sistema internacional não ser como um jogo de tabuleiro, como, por exemplo, o jogo de xadrez, né? Que a gente sabe que tem regras bem claras e precisas. Qualquer jogo de tabuleiro você vai ter todas as regras bem claras. E por isso, novas regras estão sempre sendo criadas pelos governantes, baseados no que irá ser mais conveniente em sua estratégia política, ou até mesmo regras antigas são redefinidas para adequar nesse novo cenário. Então, assim, baseado nessas áreas apresentadas por Krasner, a gente consegue perceber que as regras foram criadas e depois rompidas de acordo com as preferências de países que possuem mais poder que outros. Uma coisa que eu achei interessante, ouvindo da explicação de Brena, é que dá pra gente perceber o quão complexo, né, as relações internacionais. E como o próprio Krasner diz, não é um jogo de xadrez, de tabuleiro, não é um jogo de soma zero. É bem mais complexo que isso, né? Tem muitas coisas que se sobrepõem, regras que se sobrepõem. Então, essas explicações sobre hipocrisia, mentira, faz parte de um leque de outros conceitos que mostram o quão é complexo as relações internacionais e o sistema internacional. Enfim, outra coisa que eu acho interessante sobre o Krasner é que ele explica como que essas regras que Brena explicou, elas são políticas, né? E as decisões dos estados é sempre política e está sempre sujeita às circunstâncias e aos interesses imediatos dos governantes, ou seja, depende daquilo que para ele é interessante naquele momento, depende do que para ele vai de acordo com o seu objetivo naquele momento. Então, se em um dado momento um estado agiu de certa forma ou criou uma regra para alguma coisa, em outro momento ele mesmo pode estar indo contra essa regra porque talvez não seja mais interessante para ele seguir aquela regra anterior, porque já passou a circunstância já mudou, o objetivo já é outro, então ele acaba passando por cima e seguindo esse novo interesse dele. E é isso que ele quer dizer quando ele fala que são sempre políticas, porque a lógica da consequência vai prevalecer sobre a lógica dos princípios. Ou seja, não adianta o Estado proclamar, fazer regras em busca de mais democracia no mundo ou mais liberdade e depois ele precise agir, ou então ele acabe agindo, minando a democracia ou minando a liberdade, porque naquele momento é interessante, já que ele tem um objetivo específico, né? Então, por isso que não é tão simples assim de se interpretar e a gente vê a complexidade das relações internacionais. É uma observação importante que não estamos dizendo que é ok, que é legal um Estado agir por conveniência para minar a democracia de algum lugar ou então ser opressor de alguma forma. O que estamos falando são exemplos e atitudes que alguns estados acabam tomando, mesmo que a gente condene esse tipo de ação. Não estamos falando que é ok ou legal uma hora ou outra um estado agir assim por conta dos seus interesses. Verdade. Daí eu fico até me questionando, né? Se esses governantes estariam mentindo ou não. E o que leva a eles a agirem, né, dessa forma dentro desse sistema? Sim, essa é uma boa pergunta e quem pode iluminar a gente um pouco quanto a isso é o John Mearsheimer novamente, já que o livro dele é justamente esse título, Por que os líderes... Sobre isso. Por que os líderes mentem. E ele, de forma breve, assim, bem sintética do que ele diz no livro, ele explica que os líderes mentem porque ele está seguindo os interesses do seu estado, ele vai mentir para o público externo porque ele tem uma agenda interna que ele tem que defender, ele tem que agradar um público específico, ele pode estar tentando agradar um público específico internamente, com proclamações ou com discursos, ou até mesmo ele está defendendo os interesses do seu estado, né? Que acaba seguindo a lógica novamente do realismo, que é o princípio de que o Estado vai sempre se priorizar. Então, para ele se defender, para ele tornar mais forte, ele precisa mentir. Uma mentira não vai ser nada demais, né? Aquela conversa, né? É só uma mentirinha.
Ai, ai, Uma gente. mentira não dói. Uma mentirinha não dói. Mas e aí a gente também vai trazer agora alguns outros exemplos para poder fazer essa ligação entre a hipocrisia, entre a mentira e todo o cenário internacional. E daí eu vou trazer um pouco sobre essa questão do meio ambiente para a gente conseguir perceber como a hipocrisia está inserida, né, nesse debate que estamos fazendo aqui agora. Então, quando temos países com indústrias bem desenvolvidas e bem estabelecidas no século XXI, isso acaba gerando um grande retorno para a área econômica desse país, né? E daí a gente consegue perceber o quão confortável é para eles falarem sobre desenvolvimento sustentável e abordar pautas ambientais em cúpulas internacionais sobre o clima ou sobre desenvolvimento sustentável, por exemplo. Pois sabemos, né, que esse assunto deve ser lidado não só no âmbito interno, mas também no âmbito externo para poder tentar conseguir reverter ou ao menos amenizar a situação em que estamos vivendo, né, esse cenário caótico. Então, quando esses países que estão em uma posição favorável e estão dentro daquela sua bolha para lidar com questões ambientais, eles tentam buscar cobrar de estados que não possuem esse mesmo instrumento, no caso, aqueles que não estão nessa mesma linha de desenvolvimento econômico como eles, é muito mais difícil que eles consigam colocar em prática essas metas sustentáveis e conseguir conciliar esses dois temas, que é o desenvolvimento tanto sustentável como o desenvolvimento econômico. Então acaba surgindo essa relação, digamos que hipócrita, dentro das relações internacionais quando envolve esses dois temas. E daí a gente consegue ver e perceber que sempre vai acabar tendo essas tretas internacionais, como a gente gosta de falar, quando é debatido sobre esse tema, porque realmente você pode olhar e observar que em certos casos não é justo, mas em que outros também é só utilizado desses meios para poder tentar se safar das sanções que outros países acabam impondo quando você não atinge todas as metas, quando você não está buscando meios para poder desenvolver esses objetivos ambientais, né? E daí também tem um bom exemplo que a gente até estuda muito em relações internacionais, esse tipo de desenvolvimento, e também tem um livro, né, falando sobre isso, que acho que ainda se poderia falar um pouquinho mais sobre o Chutando a Escada. Sim, sim, o livro do Chutando a Escada, a tese, no caso do Chutando a Escada, né? É bem influente nas relações internacionais e ilustra bem isso, porque ele fala basicamente sobre como que os estados, as grandes potências, depois que eles já atingiram seus objetivos, por exemplo, na produção de bombas nucleares ou no desenvolvimento dos seus estados, depois que eles já atingiram esse patamar, depois que já tem aquele clube, o clubinho dos estados que tem essa capacidade, eles pegam, entram em acordo, basicamente entrariam em acordo entre si e falariam, não, aqui é só a gente e os outros estados não vão poder fazer isso. Por exemplo, olhando para os estados em desenvolvimento, que estão em crescimento acelerado, eles vão falar, não, vocês não podem se desenvolver de tal forma, vocês não podem produzir bombas nucleares de tal forma porque é nocivo e tal. O que acontece é que eles acabam sendo acusados de hipócritas justamente porque foi um processo que as grandes potências tiveram que passar ou que passaram para atingir esse status, né, de grande potência e para atingir o desenvolvimento que eles têm naquele momento. E quando eles negam, né, eles estão negando isso para outro estado, um estado em desenvolvimento, um estado menor, eles podem estar agindo de forma hipócrita, porque você passou por isso, mas a gente não pode passar também. Essa é a acusação dos estados em desenvolvimento. Então isso é uma tese que é bastante trabalhada nas relações internacionais e que pode ser exemplificada de várias formas, né? Verdade. E um outro exemplo também que a gente consegue trazer aqui sobre essa questão é um exemplo assim de um certo país falar e prezar de uma característica de ser o grande símbolo nacional, ser uma certa característica, mas apoiar
outros países com uma característica totalmente diferente para poder atingir os seus interesses pessoais, né? E nisso nós estamos falando sobre quem, gente? Sobre Estados Unidos, não é mesmo, Enio? É isso aí, o bastião da democracia no mundo. Os Estados Unidos, eles têm alguns exemplos que podem ser citados em relação a esse estado, né, esse país. A Martha Finemore, no texto dela, ela exemplifica, entre os 3 exemplos, ela traz como que os Estados Unidos, como que eles justificam, eles agem, né, e acabam intervindo em alguns estados, buscando promover a democracia, buscando promover essa liberdade, né, dentro desse espectro de democracia liberal em alguns estados, por exemplo, nos estados no Oriente Médio, que seria o que? Essa democracia liberal é dar a oportunidade da população votar e escolher o governante que ela bem entender. E isso eles acabam intervindo, né, no estado, acaba colocando, derrubando o regime anterior que vai contra isso, que não permitia isso, no caso, seria um autocrata, impõe esse novo regime dentro desse sistema de democracia liberal. Mas o que ela fala que é interessante, o que acontece, é que muitas vezes os Estados Unidos agem, faz todo esse processo de intervir, tirar o governo que não é favorável a ele, colocar esse novo sistema, e dentro desse novo sistema a população acaba votando e escolhe um líder que ainda não é de agrado dos Estados Unidos. Aí o que eles fazem? Eles acabam agindo de novo para derrubar esse líder, esse governante que assumiu o poder. Aí ela fala que isso seria uma ação hipócrita, porque já que eles fizeram todo esse processo, falaram que a população tem que ter a liberdade de escolher seus governantes, e no final eles estão indo contra, ué, cadê o princípio de que eles podem escolher, já que você agora está intervindo novamente? Então acaba sendo uma questão hipócrita, segundo a Martha, né? É exatamente isso que vira e mexe acaba acontecendo mesmo, viu? E outra questão interessante tem a ver com essa também, essa primeira, que é mais ligada à nossa região da América Latina, né? Que os Estados Unidos, de novo, sendo o bastião da democracia, a maior democracia do mundo, é o país que quer a democracia em todos os lugares, eles apoiaram e continuam apoiando uma série de ditaduras na região. E a gente sabe bem o que a ditadura significa: opressão, perseguição, violência de todas as formas. E se for para pensar dentro desse ideal de um país, de uma grande democracia, do berço da liberdade, isso não deveria acontecer, né? Já que seria contra esses princípios, a ideia de uma ditadura. Mas o que acontece é que eles acabam apoiando. E de novo, a gente lembra do que o Krasner diz, né? Que a lógica das consequências vai prevalecer sobre a lógica dos princípios. Então, se para ele é mais interessante que aquela ditadura esteja ali e que consiga ter pessoas naquele país, governo naquele país, naquele estado, que vai apoiar os seus interesses, que vai ser subserviente aos Estados Unidos, para ele uma ditadura é interessante. Então, de novo, é uma ação hipócrita que a gente pode estar identificando dentro do sistema internacional, né? Olha, eu adorei os exemplos que a gente trouxe aqui nesse episódio sobre hipocrisia. E se a gente continuar aqui, a gente vai até altas horas falando sobre vários exemplos que já aconteceram nesse sentido. Mas eu acho que... não falta exemplo. Realmente. Eu acho que esses aqui, o pessoal que está escutando já conseguiu ter uma boa ideia sobre como é a hipocrisia, como os líderes mentem nesse cenário internacional. Uhum. E agora eu fiquei pensando, né, disso que você falou, que não falta exemplos e que tem acontecido. Eu lembrei agora do que aconteceu recentemente, né? Que se seria hipocrisia ou se seria mentira um certo líder de uma grande potência mundial que tinha tropas em uma certa região falar que as suas tropas estavam só em treinamento, que ia fazer a retirada
mas só que na verdade aquela retirada era um reposicionamento, uma reorganização das tropas para atacar em um outro lugar. Aí eu fiquei pensando se isso seria uma hipocrisia ou uma mentira, já que ele foi a público e proclamou que não iria atacar, que era só atividades, né? Então fica aí o questionamento, seria uma mentira ou é uma Exatamente hipocrisia? esse caso ficou aqui martelando na minha cabeça. Mas eu também vou ficar pensando um pouquinho mais se foi uma mentira, se foi hipocrisia aqui. É, melhor ficar quieto, né? Vai que cai a nossa internet aqui enquanto a gente tá gravando, melhor Vai ficar só na deixar. minha mente mesmo. Sim, sim, melhor deixar esses pensamentos guardados. Mas é isso, pessoal. Nosso episódio já tá se direcionando ao fim. Enio, você tem alguma sugestão para nossos ouvintes? Eu tenho uma sugestão, vai ser esse livro que eu citei algumas vezes, do Mersheimer. Não é um autor dos que eu mais aprecio nas relações internacionais, Por que será? mas recentemente ele tá bem, sim, ele tá bem em alta, né, por conta de tudo que tá acontecendo, porque ele fez uma aula, tem um vídeo dele, né, circulando na internet que basicamente ele explicou o que poderia acontecer na tensão mundial que estamos vivendo agora no final de fevereiro, início e até onde eu não sei, né? Já que a gente tá vivendo agora. O livro é Porque os Líderes Mentem, Toda a Verdade sobre as Mentiras na Política Internacional. É um livro, um título assim, pretensioso, né? Eu diria. Mas é interessante, sim, dá pra você ler, ele dá algumas explicações bem diretas. E é um livro bem curto, tem pouco mais de 160 páginas. E você lê rapidinho, não é uma linguagem diferente de outros textos, não é uma linguagem academicista, é mais um texto mais corrido e explicativo. E você, Brina, tem algo para trazer de indicação? Bem, não é bem uma indicação, mas é meio que eu utilizei aqui para fazer esse episódio. E também se alguém tiver mais interesse também em entender sobre a hipocrisia organizada, é justamente esse livro do Krasner que vai falar sobre essa hipocrisia organizada e que a gente vai deixar todas essas indicações e também todas as nossas referências lá no nosso Instagram, que é o @dicotomia_cast. Por favor, nos sigam lá para poder também conferir as nossas indicações e as nossas referências desse episódio. Também não se esqueça de nos seguir lá no Twitter, ok? Também o @dicotomia_cast. Nós também temos uma newsletter que, se você não conhece ainda, vale a pena se cadastrar para poder receber todo mês. O link tá lá na bio do nosso Instagram. E é isso, pessoal. Muito obrigada e valeu. Até o próximo episódio. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau!